da A tinha que utilizar na B, lembra? Não precisava. Então, agora a gente não vai ter esse erro. Vamos lá. The circle and square have the same area. Find wide the diameter of the circle. Eles têm a mesma área, ok? Sim. Então, né, para B, nós vamos falar que a área do círculo é igual à área do quadrado. A área do círculo é πr ao quadrado, certo? E a área é a equação da área do círculo. Importante decorar essa, decorar a da circunference. É isso. A área do quadrado é lado ao quadrado. Por isso que a gente chama de elevar ao quadrado. E nos dá a área de um quadrado. Ok? Veja que eu não fiz nada demais aqui, só escrevi as equações por enquanto, certo? Estou dizendo que elas são iguais, porque é o que está aqui, né? Same area. Muito bem. Sendo assim, nós sabemos que o lado do quadrado, de acordo com a figura, mede 20. Sim. Aí você deve estar pensando, professor, mas o problema pede diâmetro. Depois a gente se preocupa. Depois a gente se preocupa com isso. Porque a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Nessa equação aqui, nós temos o raio. Então, fica bem rápido de encontrar depois, tá bom? Uhum. Então, vamos aos poucos aqui. Esse pi está multiplicando. Então, πr quadrado igual a 20 ao quadrado, que se você colocar na sua calculadora vai dar 400. Só que nós queremos encontrar o valor do raio, porque com o raio fica fácil encontrar o diâmetro. Como nós queremos encontrar o valor do raio, o raio tem que ficar sozinho, por isso nós vamos passar o π para o outro lado, dividindo, certo? Sim. Tudo bem? Note que eu estou fazendo essa conta, dividindo o π, porque eu quero deixar o raio sozinho para que eu encontre o valor do raio, certo? Tá bom. Sim. Isso. Então, agora, a gente pode fazer essa divisão, né? A gente pode pegar nossa calculadorinha e fazer 400 dividido por π. 400 dividido por π, de acordo com a minha calculadora, dá 127,3, tá bom? Sim. Mas você pode testar isso aí, você vai ver que vai dar a mesma coisa. 400 dividido por π dá 127,3. E agora, para encontrar o raio, né? Perceba que a equação é raio ao quadrado. Então, quando a gente quer encontrar uma situação dessa, né, que está ao quadrado, a gente faz a raiz quadrada, lembra? Uhum. Bem, então vai ficar 127,3 raiz quadrada, square root. Se a gente for fazer isso, vai dar mais ou menos 11,3, tá bom? Sim. Então, Depois você pode me mandar o cálculo depois? claro, eu sempre te mando as imagens, né? Sim, tá bom. Não se preocupe. Só recapitulando, vamos recapitular cada Sim. passo. Quadrado, mesma coisa que a área. Escrevi as equações das áreas e coloquei que elas são iguais, porque é o que o enunciado nos falou. Joguei o lado do quadrado, encontrei 400, passei o π dividindo, porque eu quero encontrar o raio, para depois multiplicar por 2 e encontrar o diâmetro. Fiz a divisão, agora fiz a raiz quadrada, achei isso. Isso é o raio. E agora, para encontrar o diâmetro, nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Portanto, o que o problema nos pede, que é o diâmetro, é 2 vezes 11,3, certo? Entendi. Então, finalmente, isso vai dar 22,6. Vamos lembrar que a gente está falando de centímetros. Se tu não colocar a unidade, pode ser que o professor não goste. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Não, entendi isso aí. Maravilha. Então, vamos fazer a próxima, né? Uma roda. Vamos fazer essa da roda. Deixa eu salvar aqui, partilhar depois. Tem um vídeo também, depois você pode ver. Uma roda tem diâmetro 15. Essa roda, eu falei brevemente como é que tu faria esse, só que esse é um pouco mais difícil mesmo, né? Porque tu tem que pensar assim, que o objeto, né, a roda, ela se move para frente enquanto ela gira. Tem a ver com o giro dela. Ela se move apenas por causa do giro. Portanto, então, quando ela se move, tem a ver com a quantidade de voltas que ela dá, né?
Sim. É meio autoevidente. Agora, o difícil é fazer a conta, explicar isso, né? Esse é o difícil. Bem, vamos pensar o seguinte. Pensa isso aqui, esse círculo, como se ele fosse uma fita que tu colou, sabe? Com duas pontas aqui, ok? Sim. Imagina uma fita que tu cola as duas pontas desse jeito, ela vai ficar redondinha. Muito bem, então você sabe que se você cortar onde você colou ali e esticar isso no chão, Sim. essa reta vai ter o mesmo tamanho, né? Supondo que a gente está falando da mesma fita, vai ter o mesmo tamanho, certo? É. Certo, maravilha. Bem, então é isso que você tem que pensar que está acontecendo. Essa roda aqui, ela vai girando e quando ela gira completamente o tamanho da fita, ela volta para, vamos dizer assim, a mesma posição aqui, esse vermelhinho, ok? O quanto a roda se move para frente é o tamanho dela real, ok? Mas qual é o tamanho dela real? Qual é o tamanho dessa fita? Nós já estudamos a circunference, lembra? É. É a Sim. circunference, o tamanho aqui é a circunferência, o perímetro do círculo. A gente já estudou, já viu várias vezes, 2πr. Esse tamanho é 2πr também, tá bom? Sim. Lembra que eu falei que é a fita cortada? E Sim. eu estou te dizendo também que é algo importante, vai que cai na prova, o quanto a roda vai para a frente é o seu próprio perímetro, a circunferência. Então, é isso. Se ela roda, se ela dá uma volta inteira, ou melhor dizendo, quanto a roda vai para frente em uma volta, né? É o seu próprio perímetro. Então, quando ela dá uma volta, quando ela dá um giro, ela se moveu 2πr para frente. Ela estava aqui, vamos pensar assim, a pontinha dela estava aqui nessa posição. Se ela deu uma volta completa, Sofia, quando ela chegou aqui, ela se moveu 2πr, tá bom? Que é o próprio da sua circunferência. Muito bem, Sofia. Muito bem, depois de toda essa explicação, lemos aqui no enunciado que o diâmetro dela é 15 e ela se moveu 15 centímetros e ela se moveu 50 metros para frente. Sim. Muito bem. Então, a gente tem que descobrir, dentro desses 50 metros, quantos giros ela deu. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente já percebeu que é importante encontrar é a circunferência. Isso aqui é justamente a circunferência da roda, como a gente vem conversando. Ok? Então, se esse aqui é o diâmetro da circunferência, e tu sabe que diâmetro tem a ver com raio, tem até uma equação para a circunferência que é direta para o diâmetro, né? Conta para mim primeiro, por favor, qual que é a circunference, qual que é o perímetro dessa roda, tá bom? Tá. Vai dar 21,9? Vamos ver. Eu não sei, não fiz a conta. Bem, existe aquela equação que nos diz, em função do diâmetro, qual que é a circunference, qual que é o perímetro. É simplesmente π vezes d. Então, se eu jogar na calculadora o π e o d, eu vou ter 15 vezes π, que é 47,12. Foi isso que tu achou? Não, eu pensava que precisava dividir. Mas pode ser, só que tem que dividir antes, tá? Então, eu fiz sim. Mas, 15. mas era para as respostas terem dado igual, tá? Qual que foi o raio, então, que você encontrou? Me fala. 15 dividido por. Não, 15 dividido por 2, que daí. Dá 7,5, certo? E daí 7,5 vezes π.
Mas é 7.000 vezes 2π. Porque a equação é 2πr, tá vendo? Se você multiplicou apenas por π, está errado. A equação é 2 vezes π vezes r. Aqui, né? Essa equação a gente conhece, né? E aí, faz essa conta e me diz quanto é que dá. 2 vezes π vezes o 7,5 que você encontrou. 47,1. Agora sim. 47,1. 47,1, agora sim. 47,1 centímetros, ok? Muito bem, perfeito. Então nós sabemos que quando ela dá uma volta toda, quando essa roda girar uma volta completa, ela vai ter se movido 47,1 centímetros. Sim. A gente quer saber quantas vezes ela deu voltas completas em 50 metros. Então, esse é o tipo de situação que a gente tem que fazer uma divisão, beleza? Sim. É isso. Então, o problema é que está em centímetros. Então, tem que passar isso para metros. Ou passar esses 50 metros para centímetros. Senão a conta não vai dar certo. Sempre que você faz uma conta na matemática, a unidade tem que ser a mesma, tá bom? Na física, na matemática. Então, você que sabe, você prefere converter os 50 metros para centímetros ou 47,1 centímetros para metros? Para metros? Você que sabe, não tem escolha certa aqui. Eu acho mais fácil passar isso aqui para metros mesmo, porque vão ficar com números menores. Sim. Isso. Senão ali o 500 metros vai virar 5.000 centímetros, o que já é meio chato de trabalhar. Sim. Então, passar esse cara para metros é dividir por 100, o que vai nos dar 471, tá bom? 471 centímetros. Desculpa, falei besteira. Metros. 47,1 centímetros é a mesma coisa que 0,471 metros. E a nossa roda se moveu 50 metros. A cada volta, a gente já concluiu que ela se move 47,1 metros. Vamos escrever sobre isso para que tu possa ler depois da aula e lembrar, tá bom? Vou escrever tudo que a gente já conversou sobre esse problema, que é bem interessante. Já sabemos que... Para converter centímetros para metros é só fazer dividido por 100, né? Só isso, foi o que eu fiz ali, tá bom? Tá. Assim, para que a roda tenha se movido divisão. Tudo bem. Então, lembrando que a roda se move 50 metros. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o quanto ela se moveu. Vamos chamar isso de V de voltas. Quantas voltas a roda deu, né? Sim. 50 metros, que foi o que ela de fato se mexeu para frente, dividido pelo quanto ela se mexe a cada volta. E agora, quando a gente faz essa divisão, a gente descobre quantas voltas ela deu, tá bom? Sim. Então faça a divisão aí na sua calculadora e me diga, por favor. Tá bom. Vai dar... Então é para fazer... Tá, pera. Vai dar 106,1. 106,1 é legal. Eu acho que é isso. Vou fazer aqui, tá bom? Vamos ver se vai dar essa resposta. 50 dividido por 0,471. 50 dividido por 0,471
Dá 106,1 mesmo. 106,15. Dá 106. O importante é que ele deu 106 voltas completas, tá bom? Sim. Daí, quando tem o vírgula 1 aqui, significa que ele começou a próxima volta, mas não terminou. Ele terminaria se, né, fosse 107. Mas foi 106,1. Ok? Isso é a quantidade de voltas. Vamos escrever. Recapitulando. Vamos recapitular esse problema. Nós temos uma roda e ela vai para frente 50 metros. A gente quer saber quantas vezes ela girou nesse processo. A gente Sim. sabe que a roda só vai para frente porque gira, ninguém está empurrando ela, né? Ela não está derrapando, vamos dizer assim. E então significa que ela se move para frente com o seu próprio perímetro. Portanto, é o que eu estou explicando aqui. Se eu tivesse aberto essa roda, né, ela ficaria 2πr para frente e ao quanto ela se move quando ela dá uma volta. Então você Sim. encontrou, fazendo a conta lá, eu corrigi, cuidado com o 2π, pelo amor de Deus, não vai esquecer esse 2π na prova. É 2 vezes π vezes r, quando é com raio. Você encontrou esse tamanho em centímetros, converteu para metros e depois pegou a quantidade de metros que a roda se moveu para frente e dividiu por quanto ela se move em uma volta. E assim descobriu a quantidade de voltas. Muito bem. Vamos para o próximo problema. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Vamos para B. É que é placa, né? Meu Deus, se eu não souber isso. Uma placa circular de diâmetro 6 centímetros é cortada numa peça quadrada de metal com um lado de comprimento 6 centímetros. Qual a percentagem do metal é perdida? Ah, essa pergunta é bem interessante. Então você tem uma placa circular. Tipo isso Sim. aqui. Eu estou só traduzindo ali num desenho que está no enunciado. Essa placa circular tem diâmetro de 6 centímetros. Então a gente pode dizer, por exemplo, que esse tamanho aqui é 6 centímetros. Diâmetro é sempre aquilo que passa pelo centro, né? Sim. É cortada de uma peça quadrada de metal, com lado 6 centímetros. Então, a roda aqui, ela foi cortada de uma peça de metal. Então, ela estava, vamos dizer assim, dentro da peça de metal de lado 6 centímetros, ok? Uhum. Daí, olha só como o meu desenho ele já é auto-intuitivo, né, Sofia? Sim. Porque o que eu quero te dizer com isso? A roda ela estava dentro dessa placa, certo? E a roda, como ela tem 6 centímetros de diâmetro, ela é, vamos dizer assim, tem uma palavra na matemática que, claro, em inglês deve ser outra coisa, se chama circunscrita. O círculo está Sim. circunscrito, ele está dentro do quadrado, ok? De forma perfeita, ele encaixa perfeitamente, tá vendo? Sim. Justamente porque o lado também mede 6. O lado do quadrado mede 6 igual ao círculo. Isso está no enunciado. Eu falei aqui, está no enunciado. Esse é o lado do quadrado. Eu posso até chamar de L. Igual a 6 centímetros. E esse cara aqui embaixo é o diâmetro. Eles cortaram essa roda. Mas o que o problema quer saber é o quanto de metal foi perdido. Ou seja, essas bordas aqui, tá vendo? Sim. É isso que o problema quer saber, quanto mede essas bordas. E aí, tu teria alguma ideia de descobrir quanto de área tem essa parte perdida? Essa parte cinza que eu pintei aqui? Hum, Perceba que há uma subtração nesse processo, né? sim. Há a subtração do tamanho do quadrado com o círculo, né? Sim.
Então, alguma ideia? Não, não tenho ideia. Bem, vou te dar a ideia e tu tem que me dizer se entendeu, porque é bem óbvio aqui, tá? O que tu tem que fazer para encontrar essa área cinza é fazer a área do quadrado menos a do círculo, certo? Sim, sim. Percebeu? É isso mesmo? Percebeu? Ah, então Ah, beleza. Percebeu, tá bom. Então, né, porque de fato não tem uma equação para encontrar os cantinhos de um quadrado. Isso não existe. Não tem. Mas você pode encontrar a área do quadrado e depois tirar do círculo, que foi o que aconteceu nesse problema. Então é isso que tu tem que fazer, tá bom? Bem, todos os dados estão aqui. Você, se não tem, demorou já para colocar uma página do seu caderno, todas as equações do problema. Vai ser a última vez que eu vou escrever hoje isso, tá? A área do círculo é π d, ou melhor, πr ao quadrado. Isso é a área de um círculo, tá bom? Acho mais fácil trabalhar com raio sempre. A área de um círculo. E a área do quadrado é o lado ao quadrado, tá bom? E você já entendeu que para encontrar o que o problema pede, vou chamar assim, área do canto, sim. área perdida, vamos chamar assim, é igual à área do quadrado menos a área do círculo. Tá? Então, tudo que tu precisa está aqui nessa imagem. Não precisa mais ler nada no enunciado, tá? Uhum. Então, tente um pouco, é importante que você tente. Quando você chegar a alguma resposta, quero que você me mande uma foto dessa vez para ver como é que está o seu desenvolvimento, tá bom? Sim. Vai dar 17,2? Você está dizendo que a área que sobra ali do ladinho vai dar 17,2, é isso? Sim. Bem, não sei. Me manda a conta aí e a gente avalia se você errou alguma coisa, beleza? Tá bom. Ó, eu não lembro se as suas provas são só de assinalar ou não, mas é importante que você faça as contas bem desenvolvidas no papel para não se perder na hora da prova, hein? Porque Tá. tudo bem, você sabe usar bem a calculadora e tal,
Eu falei que era para fazer essa conta no papel, hein, Sofia? Então, essa eu vou deixar passar, mas a próxima você vai ter que me mostrar no papel, tá bom? Tá bom. Você escreveu algo do tipo, vamos ver se faz sentido. E vezes 2 vezes 3. Porque a equação é. Por que vezes 2 vezes 3? Daí 6 vezes 6. Bem, o 6 vezes 6 eu entendi, que é o do quadrado. Tudo bem. Só que 6 vezes 6 é 36, né? Eu não entendi por que 30 Não, vezes 2. 36, eu quis colocar 36, eu escrevi errado. Ah, maravilha. Então essa parte tá certa. Daí menos 18 tem que diminuir a área do círculo, isso mesmo. Só que eu acho que a tua área do círculo tá errada. Que equação é essa aqui? Que vezes 2 vezes 3? Essa é a da circunferência, de novo, olha só. Eu coloquei aqui para ti, né? Πr ao quadrado. A equação da área do círculo é π vezes r ao quadrado. E você usou a da circunference, do perímetro. Tá errado. Então vai dar. Tem que usar a da área, πr ao quadrado, ok? Então, provavelmente está errado a tua resposta. Vamos ver aqui. Se eu jogar na minha calculadora, o raio é 13, muito bem. Oi, desculpa, não escutei. 7,7? Não escutei, pode falar de novo? 7,7? Eu encontrei que a área é 28,27, tá bom? Então. Isso. E como tu tinha que diminuir pela área da área do quadrado, certo? Então, 36 menos 28,27. Sim. Isso. E daí, se você fizer essa subtração, vamos ficar com 7,7. Muito bem. Então, a área dessas partezinhas perdidas é 7,7. 7,7 centímetros quadrados. Muito bem. Tudo bem, a parte foi encontrada, as áreas foram encontradas, mas não era exatamente isso que o programa pedia. O programa pedia qual foi a percentagem de perda do metal. Então ele está pedindo porcentagem. E aí, você tem ideia de como encontrar isso? Não. Bem, se ele está pedindo o quanto foi perdido do metal, a porcentagem perdida do metal, você vai ter que fazer uma divisão. As aulas de porcentagem, você viu isso. Então vamos chamar assim de perdido. Porcentagem do perdido. Você tem que colocar o quanto foi perdido, que é 7,7, dividido pelo total. Porcentagem é sempre isso. É a parte dividido pelo total. Sempre. Então, vamos dividir pela área do quadrado, que é 36. Então, faça essa divisão aí. 7,7 dividido por 36 e depois você já pode multiplicar por 100%. Comece com 7,7 dividido por 36, tá bom? Tá bom. Tá bom. Acabou? Eu tô fazendo aqui. Ah, certo. Tinha entendido o que você falou, acabei. Vai dar 21,4? 21? Você já multiplicou pelo 100%, é? Sim. Vamos ver. 7,7 a dividir por 36. Ah, isso mesmo. 21,4. Muito bem. Muito bem. Então vamos recapitular o problema. Tinhas uma placa quadrada e dentro dela foi cortado um círculo. Com a forma para gastar o menos possível, né? Porque o círculo tem o mesmo tamanho da placa. O diâmetro do círculo é o mesmo lado da placa, melhor dizendo. Sim. E ele quer saber o quanto por cento dessa placa foi perdida. Ou seja, para isso, tu tinha que encontrar essa área lateral e depois fazer a conta de porcentagem. Mas encontrar a área lateral aqui que é o problema. Porque a área lateral vai ser a área do quadrado menos a do círculo. A área do quadrado
do lado ao quadrado. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, você fez essas contas aos poucos, chegou que a área lateral, então, que surge dessa subtração, é 7,7. E depois, para encontrar a porcentagem, você divide pelo total. Aí você pode pensar, professor, mas essa equação de porcentagem é tão estranha? Nem tanto. Me diz uma coisa, você tem 12 anos, né? Sim. Certo. Quanto é 6 anos nos 12 anos de idade que você tem? Quantos por cento da sua vida é os 6 anos? Eu sei que você já pensa que é metade, né? 50%. Agora, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a mesma conta que eu fiz ali embaixo. Uma parte, que é os 6 anos que eu estou propondo aqui, e o todo, que é toda a tua idade, 12 anos. Aqui era a mesma coisa. Uma parte, que era o quanto foi perdido de metal, pelo todo, que é o tamanho da placa toda. Então, se tu fizer 6 dividido por 12, vai dar 0,5. Multiplica por 100%, vai ter os 50% que você já imaginava que ia ser a resposta. Então, você sempre pode fazer isso, tá bom? Sempre que te pedir porcentagem, pegue a parte que você tem e divida pelo total. Vamos para a próxima. Uma pizza tem uma circunferência de 50 centímetros. Work out of the diameter. Esse problema é bem legal. Me diz aí se você entendeu o que está acontecendo e se sabe fazer. Já vou te mandar tudo que a gente fez. Tá bom. Quando você tiver alguma ideia, ou se você não tiver ideia do que fazer, me fale. Tá, eu tenho uma ideia, mas eu não tô conseguindo achar onde é que eu tinha escrito. Bem, vamos lá. Circunference é aquela equação que nós temos C igual a π vezes D. Sim. Nós queremos escrever em termos do diâmetro, a gente pode escrever com π vezes D. Se a gente não tem o diâmetro, 2πr, lembra? Sim. Tem o diâmetro, vamos usar essa forma aqui. Pronto. Então, eu acho que você já tem informação suficiente para achar o diâmetro, né? Tá bom. Tudo bem. Então, tente, não tem problema se errar, mas tente, tá bom? Diga. Dá 15,92? Parece bom, parece bom. Deixa eu fazer a conta aqui. 50 dividido por π. 15,92, isso mesmo. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos logo para a próxima. Para a gente baixar essa folha de uma vez. Vou baixar. Perca de novo. Baixando aqui. Poxa, tem uns objetos 3D aqui ainda para a gente estudar. Tem bastante coisa. Então, que a gente vai fazer uma aula hoje e uma amanhã. Daria para ver tudo isso em uma hora, não. Vamos lá, então. Não preciso conversar. Farmer Jenkins is planting a crop in his semicircular orchard. Semicircular é metade de um círculo, tá bom?
Sim. As sementes custam 0,80 libras por square meter. Quando está totalmente cheio, Farmer Jenkins pode vender o crop from 4 metros quadrados por 45 libras. Sim. Calcule o lucro que ele vai ter. Bem, para calcular esse lucro, a primeira coisa que você tem que encontrar aqui é a área desse semicírculo, certo? Sim. Então tente encontrar essa área primeiro, depois a gente conversa, tá? Tente encontrar a área. Ah, vou no banheiro rapidinho. Tá bom.
Voltei. Ok.
Você ainda lembra o que deveria fazer? Eu lembro, mas parece que minhas contas estão dando errado. Eu só quero que você encontre a metade dessa área desse círculo, né? Sim. Você sabe a equação da área do círculo, certo? Me fala aí qual que é. A equação da área do círculo? Sim. É, pi daí vezes radius é tipo squared. Sim, pode falar em inglês. Pi radius square. Ok. É. Bem, qual que é o radius? O radius é metade do que o diâmetro, então 20. Perfeito. Então, encontre a área desse círculo, fazendo π vezes 20 ao quadrado, certo? Sim, E depois divida essa área por 2. Pronto. tá bom. Pera, pode repetir? Eu entendi o que fazer, mas eu não entendi qual que ia ser a resposta final. Qual que é a seu quê? Tipo, a resposta final. Eu também não sei. Por isso que você tem que fazer a conta e me dizer. Eu só sei que você tem que fazer π vezes 20 ao quadrado, depois que fazer essa conta, tem que dividir por 2. Nós queremos saber a área dessa figura, certo? Uhum. Então, quando fizer a conta, me fala ou me manda uma foto. Eu gostaria de ver foto das suas contas. Lembre que a gente ainda não está interessado em encontrar maiores detalhes de dinheiro e coisas assim. A única coisa que a gente quer, que eu estou te pedindo, na verdade, é que você encontre a área do problema, metade desse círculo, certo? Ah, é só pra encontrar a área? Por enquanto, sim. Depois a gente faz o resto. Ah, tá bom. Vai dar. Ai, pera. A minha resposta deu um número bem grande. É quanto? Daí 256,6. Fala em inglês mesmo o número. Não, é porque tá 1,256,6. Poxa, você fala rápido, seu inglês nativo é top. Mas eu acho que é 1000 mesmo. Deixa eu ver É. aqui. 20 ao quadrado, vezes o π. É, isso aí. Mais ou menos 1256, tá? Mais ou É, menos isso. Não, vamos ignorar a parte depois da vírgula, tá bom? sim. Porque como a gente está falando de um terreno, uma coisa grande, os centímetros ali não importam. Então vamos dizer que a área, bem, se a gente estivesse pensando na área,
da figura como um todo, né? Um círculo como um todo, Sim. seria 1256. Só que a gente está interessado na metade desse círculo, certo? Sim. Então a gente tem que dividir por 2, porque é a metade. Quanto que vai dar isso aí dividido por 2? Vamos ver, vai dar 628. 628 metros quadrados. A gente está falando de metros, então como é área, metros quadrados. Muito bem. Agora acontece que está rolando um processo de custo e lucro, né? Sim. Então ele tem um custo para plantar, porque cada semente ali custa 0,80 por metro quadrado, certo? Square meter. Estranho. Então esse inglês é britânico, né? Porque em inglês dos Estados Unidos é meter. E aqui é meter. É diferente, né? Não sei se Sim. você sabia disso. Isso aqui tá errado no inglês dos Estados Unidos. Lá é meter, M-E-T-R. Anyway. Então eles têm esse custo ali por metro quadrado. Mas ele quer saber o profit, ou seja, o lucro. Ou seja, a receita, lucro é sempre receita, ou seja, aquele dinheiro que você ganha, que tem a ver com essas informações aqui, menos o custo, que tem a ver com essas informações aqui, ok? Sim. Então é isso, vamos colocar o P de profit aqui, que é a receita, ou vamos colocar um cifrão aqui, fica bem legal, menos o custo, a perda. Muito bem, então a ideia vai ser encontrar esses dois caras e depois fazer a subtração. Vamos encontrar o custo primeiro, que ele é um pouco mais fácil. Tá bom. O enunciado está nos dizendo que as sementes custam 0,8 por square meter. E nós encontramos, na verdade, você encontrou praticamente sozinho aqui, e essa é a área, certo? Sim. Certo. Então, se essa é a área, então são 628 metros quadrados. E cada metro quadrado é esse valor. Portanto, se fosse 1 metro quadrado, seria 0,80. Se fosse 2 metros quadrados, 0,80 mais 0,80. Se fosse 3 metros quadrados, 0,80 mais 0,80. Ou seja, como são 628 metros quadrados, você tem que fazer 628 vezes 0,80 para saber o quanto você vai pagar em sementes, ok? Sim. Tem que multiplicar. Então, faça essa multiplicação aí, por favor, os negócios que estão nos círculos laranja. Tá bom. Vai dar 502,4. Parece muito bom. Então, eu já vou colocar que é 502,4. Vou confiar muito. 502,4. Estamos falando de dinheiros aqui. É a Libra, né? Acho que é assim que faz. Libra. Tem um risquinho. Muito bem. Agora temos que calcular o lucro, a receita. A receita, na verdade. Né? Lucro é uma coisa, a receita é outra. Mas isso são palavras brasileiras. Você vai calcular agora o quanto que ele vai receber de dinheiro após ter vendido toda essa plantação. E está dizendo ali que ele ganha, para cada 4 metros quadrados que ele venda, ele ganha 45 libras, ok? Sim. Isso que está dizendo ali. Então, se ele vender tudo, ele vai ganhar quantas libras? Perceba que você só precisa, para encontrar isso que eu estou te perguntando, quantas libras ele vai ganhar pela venda, só usar esses números aqui. Tá bom. E aí, será que você consegue achar essa informação? Pensa um pouquinho. Pensa assim, a cada 4 metros quadrados, né? Então você tem que pensar assim, quantos metros quadrados tem dentro de 628 metros quadrados? Sim. Isso envolve divisão, certo? Uhum. A gente já viu isso hoje. Então você pode fazer de novo aí. Faça para começar, então, 628 dividido por 4.
Pera, o áudio cortou um pouco, pode repetir? Bem, vamos recapitular. Nós precisamos encontrar o quanto ele vai ganhar por vender tudo isso. E a gente sabe que ele vai vender toda a plantação, todos os 628 metros quadrados, certo? Sim. E a gente sabe que ele ganha 45 libras a cada 4 metros quadrados vendido, certo? Sim, certo. Então, a primeira coisa interessante a se encontrar aqui, Sofia, é saber quantos 4 metros quadrados tem dentro de 628 metros quadrados. Você entende o que eu quero dizer com isso? Um pouco, sim. Por exemplo, vamos pensar no número 16. Quantos 4 tem dentro do 16? Melhor, um outro número, 12. Quantos 4 tem dentro do 12? Tem 3. 4 mais Sim. 4 mais 4 dá 12. Eu quero saber a mesma coisa. Quantos 4 tem dentro de 628? Então, da mesma forma que para descobrir que é 13 eu tinha que fazer 12 dividido por 4, aqui eu também vou ter que dividir por 4, entendeu? Sim. Então, faça aí. 628 dividido por 4, por favor. Vai dar 157. Perfeito. 157, ou seja, existem 157 quatros dentro dos 628. É isso. 157. Portanto, ele vai ganhar, ele vai vender esses 157 4 metros quadrados, e por cada um destes 157, ele vai ganhar 45 libras. Cada um desses 157 vai dar para ele 45 libras. Sim. Então, para descobrir quantas libras ele vai receber, qual conta que você tem que fazer? Pense. 45 libras por cada 4 metros quadrados. Você já descobriu, ele vai vender 157. Vai receber 45 por cada um desses 157. Se você tivesse, vamos pensar de outra forma, então. Se você tivesse 157 parentes, cada um te desse 45 libras, como que você contaria o quanto você ia receber de dinheiro? O áudio para meu computador está cortando. Tá bom. Digamos que tu tenha... Teus 4 avós vão te dar 10 euros. Quanto que tu vai receber? 40. O que você fez? Você não fez 4 vezes 10? Sim. Então, aqui são 157 avós dando 45 libras. O que você tem que fazer? Sim, multiplicar, isso mesmo. Uhum. Então, assim você vai descobrir o quanto que ele vai receber pela venda. O que vai dar 7.065. 2.512? Errou, 7.065. Vírgula nada. Agora é só fazer essa subtração aqui, beleza? Daí você vai ver quanto tem de lucro. Que vai dar mais ou menos, bastante coisa, né? É 502,4 libras e aqui é 7.065 libras. Esses agricultores ganham bastante. Beleza? Sim. Então tá bom. Então por hoje é isso. Amanhã a gente continua, beleza? Ok, obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até amanhã.